Não há dúvida que estamos vivendo dias trabalhosos que antecedem a volta de Jesus. Quanto mais se aproxima este momento, é natural que surjam falsos mestres ensinando heresias que tentam distorcer a verdade bíblica e negar a fé verdadeira em Cristo. Pensando nisso, torna-se imperativo que a Igreja assuma um compromisso apologético com a fé cristã. É importante manter o nosso referencial doutrinário em alta. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Pois é, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Passamos mais um ano abençoado falando da Palavra de Deus e estamos começando mais um trimestre. Em 2024 nós aprendemos, daqui atrás, 4 importantes trimestres que muito falou aos nossos corações. No primeiro trimestre nós falamos sobre o corpo de Cristo, então aprendemos o que é o corpo de Cristo. Falamos sobre a igreja de Cristo, aprendemos muito juntos aqui no canal e tenho certeza que você também na sua igreja. No segundo trimestre falamos sobre a carreira que nos está proposta. Revista essa comentada pelo pastor Zé Gomes, que falou sobre a nossa carreira na fé cristã até alcançarmos o céu. E muito fomos edificados nesse segundo trimestre. No terceiro trimestre nós falamos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Um trimestre abençoado, onde teve muitas aplicações para a nossa vida prática. E no quarto trimestre nós falamos sobre as promessas de Deus. Então no último trimestre que nós estudamos junto, nós falamos sobre as promessas de Deus, como Ele é infalível e como nós podemos crer e alcançar estas promessas. Deixe nos comentários como você foi edificado, deixe experiências da sua classe da escola dominical, você professor, você aluno. Qual foi sua experiência? Em qual desses 4 trimestres você foi mais edificado? Qual revista você gostou mais? Qual trimestre que você foi mais abençoado? Então chegaremos agora, estamos chegando na verdade, no primeiro trimestre de 2025 da revista da CPAD Classe dos Adultos e vamos iniciar então mais esse trimestre abençoado, já que a Escola Bíblica Dominical é a única escola que não se formamos e, claro, por isso é a única escola que também não tira férias. Então já estamos nesse novo trimestre, um trimestre abençoado, um trimestre que muito vai falar aos nossos corações. Bom, este trimestre é voltado para a heterodoxia, que antigamente se chamava de seitas e heresias. Essa revista ela tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Muitas heresias atuais surgiram, na verdade, na antiguidade, antigamente, e hoje se apresentam com uma nova roupagem, com uma nova aparência. Então, quando você vê uma heresia, tenha certeza que essa heresia não é nenhuma novidade, ela apenas está se apresentando de uma nova forma. Então, o propósito desse trimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito do trimestre, mas essa lição de número 1, ela vai ser ministrada no dia 5 de janeiro de 2025. Tá? Então você vai lá na descrição, porque já tem link com a nova revista, já tem link com o livro de apoio, tem link com dinâmica, subsídio e com muito reforço para ajudar na sua escola bíblica dominical. Então vai lá, aproveita, tá bom? Também tem nossas redes sociais, todo o material que a gente coloca aqui, a gente coloca na nossa página no Facebook. E junto, claro, vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro vídeo dessa playlist do primeiro trimestre, nós apresentamos a revista, tá bom? Lição por lição, cada título, cada tema, e também o comentarista, o pastor Ezequias Soares. Então, quando você terminar aqui a lição, vai lá no vídeo que você vai ter um panorama desse trimestre e também conhecer o comentarista. Bom, o título dessa primeira lição é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo é a Epístola de Judas, versículo 3. Tá? Já que Judas só tem um capítulo. Então, quando você for falar alguma epístola que tem apenas um capítulo, não precisa você falar capítulo 1, já que ela só tem um capítulo. Basta você falar o versículo. Então, no versículo 3, Judas diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas está dizendo assim, olha, eu queria escrever a vocês sobre soteriologia, mas eu senti necessidade de escrever sobre apologética, sobre heterodoxia. Na linguagem prática, Judas está dizendo, olha, eu queria falar com vocês sobre salvação, mas eu vi a necessidade de falar com vocês acerca da defesa da fé.
Então a igreja que estava sob o cuidado de Judas estava sofrendo falsos ensinamentos, heresias. Por isso Judas, ele sente a necessidade, aqui está o cuidado pastoral e a gente vai falar disso nessa lição. Ele sente a necessidade de preparar os cristãos a se defenderem contra os falsos ensinamentos. A verdade prática diz que as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Portanto, também vai uma dica: esse termo heresia, assim como o termo seita, ele tem sido muito banalizado, mal usado. E pelo mau uso desse termo, hoje, por exemplo, na teologia, nós não temos mais a matéria com o nome de seitas e heresias. O nome agora é heterodoxia, porque usa-se o termo de maneira errada e o termo passou a ser ofensivo. E nós vamos ver nessa lição, por exemplo, o termo seita, que não é um termo pejorativo, mas acabou se tornando. Então, não use heresia para qualquer tipo de interpretação diferente. O termo heresia é pesado e só é usado para práticas e crenças contrárias ao pensamento bíblico. Tá? São ensinamentos que distorcem os principais pontos da sã doutrina, né? da doutrina bíblica. Então, nós vamos aprender um pouquinho isso hoje. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. Também na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. E também a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Atos, capítulo 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro, capítulo 3. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Antes de entrarmos na primeira parte da nossa lição, vamos ver como a nossa lição está desenhada. Vamos então para o nosso mapa mental. A nossa lição está dividida dessa maneira, tá? Eu faço questão de colocar um mapa mental para você, professor, olhar e se achar na lição, para você não sair, não fugir do propósito da lição e no que a lição está desenhada, é sua bússola. Então vamos lá. A palavra-chave da nossa lição é heresia. E nós vamos explicar mais para frente o que é heresia, não tem necessidade de eu te explicar agora, mas a verdade prática já deu uma conclusão. E lembrando que a verdade prática é a verdade a ser praticada. Seus alunos precisam sair da sua aula com isso aqui em mente, a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. É isso aqui que eles precisam sair entendendo. Então, essa lição tem 3 objetivos. Olha qual vai ser o seu objetivo, professor. Identificar as ameaças hereges que assombram a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo objetivo, apresentar o conceito de apologética. E o terceiro objetivo, definir o que são heresias. Então essa lição está dividida da seguinte forma. O primeiro tópico tem como tema as ameaças dos lobos vorazes, que é um esboço do texto de Atos 20, versículo 28, versículo 29 e o versículo 30. O primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Segundo subtópico, depois de minha partida, versículo 29 de Atos 28. Em terceiro lugar, a origem dos falsos mestres, que é o versículo 30. Em segundo lugar, o segundo tópico traz o tema, o que é apologética? Primeiro subtópico, definição, em 1 Pedro 3,15.
Segundo subtópico, a que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Terceiro subtópico, por que devemos combater as heresias? Pedro 3,16. E em terceiro lugar, o último tópico traz o que são heresias. Primeiro subtópico, seitas e heresias. Segundo subtópico, aireses no Novo Testamento. E o terceiro subtópico, heresias de perdição, em 2 Pedro 2,1. Então perceba que a gente vai percorrer nessa lição dentro dos 3 textos da leitura bíblica em classe. Então perceba a importância da escola bíblica dominical. Nesse primeiro trimestre teremos um verdadeiro curso intensivo de teologia sistemática de heterodoxia, né? Ou heresiologia, ou seitas e heresia, e apologética. Então nós vamos analisar e refletir falsas doutrinas, tá? Que precisamos nos posicionar e defender as doutrinas bíblicas, e por isso temos que ser como os cristãos de Bereia, por exemplo, em Atos 17:11, que tudo examinavam nas Escrituras para saber se realmente o que estava sendo falado estava na Bíblia. O próprio texto bíblico nos explica também acerca de profecia, examinar tudo, reter o que é bom. Não é ser aquele crítico que fala mal de toda a pregação, que não aceita nada, mas sim analisar o que eu ouço e comparar com o que está na Bíblia. E para isso eu preciso ter conhecimento das Escrituras, para ser um verdadeiro defensor da fé. E não só um conhecedor do verdadeiro, mas eu preciso conhecer o falso. Nós vamos ver isso nessa lição. Tem gente que tem preconceito de aprender sobre o que é errado, você tem que conhecer. Eu me lembro na época de seminário que uma irmãzinha saiu do seminário quando começamos a estudar angelologia e falar sobre demônio. Eu não pago o seminário para ficar escutando sobre demônio, isso é ignorância. Num jogo de futebol, os técnicos têm por costume, a comissão técnica, de analisar os adversários, para você saber qual as características daquele time para você poder contra-atacar. Até num pênalti que o jogador vai bater, ele sabe para qual lado. O goleiro costuma cair aos pontos fracos, assim como o goleiro, ele estuda os principais batedores de pênaltis para caso aquela partida decisiva vá para os pênaltis, ele saber qual a característica, para onde ele bate mais. Então isso é conhecer o inimigo, isso é estratégia de guerra. Tanto que quando Paulo escreve Efésios 6 em uma linguagem de guerra, né, ele nos manda nos revestir das nossas armaduras, Paulo está olhando uma guerra e está nos ensinando a combater o inimigo. E a melhor estratégia sempre é conhecer o inimigo. Então você precisa conhecer a mentira para você se opor a ela. Isso é apologética. Então vamos lá. Primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Atos 20 e 28. Primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Segundo subtópico, depois da minha partida. Versículo 29. Terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres. Os cuidados pastorais. Então em Atos 20 e 28, Paulo, é interessante, né? Paulo faz uma reunião extraordinária. Paulo chama os supervisores do rebanho de Cristo. E o termo que Paulo usa no versículo 17 é anciãos. Do grego, é a mesma palavra para presbítero. São aqueles que presidem as assembleias, ou no caso, as igrejas. O Novo Testamento usa o termo bispo, anciãos ou presbíteros de forma intercambial. Os bispos desempenhavam um papel importante nas comunidades judaicas e cristãs. Eles eram responsáveis por liderar, aconselhar e tomar decisões importantes. Então, em Atos capítulo 20, relata a terceira viagem missionária de Paulo, que alguns acreditam ser a última viagem missionária. O propósito dessa viagem não era plantar igreja, mas formar obreiro nas igrejas que já foram plantadas. Então, o que Paulo faz? Paulo cria uma escola de teologia em Éfeso, onde ele esteve por 3 meses ensinando na sinagoga. Aí ele passou a lecionar em um espaço cedido por um homem chamado Tirano, por 2 anos, lá em Atos 19, do 8 ao 10. A vida de Paulo estava em perigo em Éfeso. E por isso Paulo teve que deixar a cidade e ir para a Macedônia. E quando ele volta da Macedônia, ele manda então chamar esses anciãos da igreja, no versículo 17. A reunião seria para esclarecer sobre o perigo das heresias e alertar os supervisores da igreja acerca dos falsos ensinadores. Esses bispos, eles eram pastores. Eles foram, está escrito no texto, constituídos para apacentar a igreja de Deus. Um pastor literal das ovelhas, ele tem a função de apacentar, de alimentar, de guiar e proteger o rebanho. Jesus mesmo fala isso na parábola da ovelha perdida, lá em Lucas 15. Então, nessa figura de linguagem, o termo se aplica aos pastores da igreja, pois os mesmos devem proteger o rebanho das heresias, dos falsos ensinos. Não é à toa que os falsos mestres são comparados a lobos cruéis, ou lobos devoradores.
Portanto, os presbíteros devem atuar como supervisores do rebanho. Paulo ordena que eles supervisionem e pastoreiem o rebanho de Deus, no versículo 28. Então, cada presbítero, que é o cargo, ele deveria exercer o episcopado, que é a função, atuando como um pastor, que do grego é episcopos, ou supervisor do rebanho. E é interessante, a raiz desse termo grego, da qual vem o episcopos, que é iskopos, se refere à visão. Então, episcopos reforça a ideia daquele que olha por cima. É um olhar cuidadoso, é vigiar o rebanho, é ter zelo, é olhar, é cuidar. Então, o pastor, ele é aquele que sempre olha para o rebanho de uma maneira carinhosa, de uma maneira cuidadosa. Olhar por cima se refere a olhar todas as ovelhas da mesma maneira. Olhar por cima se refere a uma visão elevada. Então, esses bispos eram supervisores que tinham a responsabilidade de proteger essas ovelhas contra esses lobos devoradores. Depois de minha partida. Então, a terceira parte desse sermão de Paulo é a mais dramática. É uma palavra profética. Paulo, ele diz, eu vou ler para você aqui, Atos 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, e Paulo não está dizendo aqui apenas se referindo à sua viagem, mas Paulo, ele pode estar se referindo aqui à sua morte, porque esse sermão, esse discurso aqui de Paulo é um sermão profético, porque Paulo vê o avanço dos hereges depois da sua partida. O que Paulo tem aqui em mente é que depois de sua morte haverá um avanço dos hereges na igreja. Após ainda o período apostólico, no futuro. Então Paulo, ele ia para Jerusalém, ele fala no versículo 22, ele poderia morrer, e ele estava ciente disso, mas a preocupação de Paulo é muito além do que a própria vida. Paulo estava preocupado com o rebanho de Cristo. Ele mesmo fala que ele não tinha a vida dele por preciosa. Então o que Paulo está olhando aqui é que depois da morte dele, com o avanço da igreja, também avançaria os falsos ensinos. Então era importante preparar os presbíteros de Éfeso para estarem prontos a defender a igreja dos falsos ensinos. Já o apóstolo Pedro, ele também preocupado com o rebanho, e é interessante quando você vê Pedro como apóstolo e Pedro como discípulo, porque lá em João 21, do 15 ao 17, Jesus ordenou ele 3 vezes a apacentar as ovelhas dele. Então Pedro, ele sabia muito bem o que era isso, o cuidado com o rebanho. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo para essa responsabilidade. Então Pedro, em sua segunda epístola, primeiro ele mostra que foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 19 ao 21. Mas depois ele mostra que mesmo o Espírito Santo tendo inspirado os profetas antigos, também houveram falsos profetas. Então o que Pedro está mostrando é que a presença do verdadeiro ensino às vezes não é o suficiente para impedir a manifestação do falso. Principalmente hoje com a internet. Ensinar o verdadeiro não impede o surgimento do falso. Então é importante ensinarmos sobre os falsos ensinos. É por isso que eu abri essa lição falando que você precisa também aprender o errado. Às vezes ensinar só o verdadeiro não vai ser o suficiente, mas você tem que ensinar os dois caminhos, o verdadeiro e o falso, e mostrar para o povo, não entre por esse aqui. Lembrando sempre que o propósito desse trimestre não é que você vire um lutador gospel, porque o que tem aí de gente na internet ou pessoalmente, querendo brigar para impor aos outros aquilo que ele crê. No seu livro de apoio, na introdução, na página 13, o pastor Ezequiel Soares, ele fala do propósito do tema desse trimestre. E ele diz, em defesa da fé cristã foi escrita para ajudar a proteger o rebanho do Senhor e evangelizar também os seguidores desses movimentos heterodoxos. E ele, aqui até no livro, é muito bom você, professor, adquirir o livro de apoio, porque ele vai te dar muito mais do que a revista te dá. E ele até nos indica a não chamar esses movimentos de seita, porque conforme a banalização desse termo, ninguém quer ser chamado de seita. Então a intenção desse trimestre, a intenção da apologética não é ganhar debate, não é mostrar que você sabe mais, não é discussões vãs, não é você mostrar que o tal está errado para mostrar que você está certo. Mas a importância é proteger o rebanho e evangelizar. A apologética, nós vamos falar mais de apologética, tá? Mas se o principal motivo da apologética não foi evangelização, ela não é apologética. A apologética é defender a fé, para que você possa mostrar para aquela pessoa que aquilo que você prega é a verdade, fazer aquela pessoa enxergar a verdade. Então o cuidado pastoral, que é o cuidado que o pastor Ezequiel Soares tem nesse trimestre, é você olhar para a pessoa e entender que dentro desses ensinamentos errados tem muita gente honesta, que está ali na verdade à procura da verdadeira fé. E basta você apresentar, como Paulo fez no Areópago. Tem um altar vazio,
ao Deus desconhecido, apresenta esse Deus desconhecido para eles. Então é você se aproveitar do momento, é você olhar com carinho para a pessoa. E nós vamos ver isso para frente, mas perceba que existiram falsos ensinos já no Novo Testamento. Paulo estava certo, e isso foi combatido no Novo Testamento. Os falsos mestres já estavam presentes no período apostólico. Aliás, grande parte das epístolas foram escritas tendo em vista a necessidade de combater os falsos ensinos. O próprio textual Judas diz, eu vi a necessidade de escrever com vocês acerca de apologética. Paulo fala em 1 Timóteo 1,20, 2 Timóteo também 2,17, de Himeneu. Ele foi um indivíduo que se afastou da verdade do evangelho e adotou falsas doutrinas. E no texto de 2 Timóteo 2,17, ele é mencionado junto com Fileto. Provavelmente foi um dos seguidores ou cúmplice dos seus ensinos heréticos. Então nós já vemos ensino falso no Novo Testamento, que a ressurreição já havia acontecido. Nós vemos o judaísmo legalista, da qual Paulo combate principalmente na carta aos Gálatas. O concílio de Jerusalém, em Atos 15, declarou que os gentios não precisavam seguir a lei para serem salvos. Efésios 2, 8 e 9, a salvação é pela graça através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então qualquer ensino que adicione requisitos humanos à mensagem do evangelho deve ser recusado. O gnosticismo, que também foi combatido pelos apóstolos e também pelos pais da igreja, que se consistia em uma filosofia que ensinava que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto e desprezava o corpo físico, considerando mal. Então assim eles negavam que Jesus havia vida em carne. E João escreveu contra os gnósticos. E a lição para hoje é que a verdade da encarnação de Cristo é fundamental para o cristianismo. Nós vemos também a libertinagem. Alguns distorciam a graça de Deus, usando-a como desculpa para viver em seu pecado. Judas, no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Judas advertiu sobre aqueles que usavam a graça como desculpa para pecar. E a lição para hoje é que devemos rejeitar os ensinos que minimizam a santidade ou encorajam práticas imorais. A graça, ela nos liberta do pecado, mas não nos dá permissão para pecar. Também houve, na época da igreja primitiva e dos apóstolos e dos pais da igreja, e tem no nosso meio ainda hoje, é por isso que o comentarista diz que são heresias antigas, a negação da divindade de Cristo. João reafirmou a divindade e a humanidade de Jesus em suas epístolas. João capítulo 1, versículo 1, e também na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Também Paulo destacou que Cristo é a imagem de Deus invisível e o Criador de todas as coisas em Colossenses 1, 15 e 16. E a lição para hoje é que a divindade de Cristo é o centro para a nossa fé. Devemos rejeitar qualquer ensino que diminua quem Jesus realmente é. E nós vamos estudar tudo isso aqui no decorrer desse trimestre abençoado. Nós vemos profetas e mestres falsos já no período apostólico. E Jesus disse que iria acontecer. E é sobre isso que Paulo está falando em Atos 20. Falsos profetas e mestres surgiram na igreja, introduzindo heresias destruidoras e explorando as pessoas. É isso que Paulo adverte aos presbíteros. E a lição para hoje é que discernimento espiritual é essencial para identificar falsos mestres. Devemos medir todo o ensino pela palavra de Deus. Então os falsos ensinos combatidos no Novo Testamento ainda aparecem em diversas formas hoje. A igreja deve estar preparada para estudar a palavra de Deus com diligência, proclamar a sã doutrina e refutar o erro com mansidão e respeito, que é o que a gente vai falar também. Refutar com mansidão e com respeito, não é ser mal educado ou grosseiro. E o nosso terceiro subtópico fala da origem dos falsos mestres. No versículo 30, Paulo diz, uma continuidade do versículo 29, Paulo diz assim, porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, dois pontos se destacam nessa parte do discurso de Paulo, que é interessante, a gente vai destacar aqui. O primeiro ponto é que os lobos podem surgir de dentro da própria igreja. E o segundo é que eles fazem discípulos. Então perceba que eles se introduzem na igreja e dentro da igreja introduzem um discurso que agrada a alguns e juntam discípulos. A intenção deles é essa. Agora, eles são lobos internos e lobos externos. Os lobos internos são os que estão dentro da igreja, estão no nosso meio, até mesmo em nossos púlpitos. Questionam a verdadeira doutrina e certos pontos doutrinários.
Agora, os lobos externos, eles são os mais graves porque muitos deles se posicionam acima das Escrituras, sem o menor pudor espiritual. E desses, as redes sociais estão cheias. Gente pregando que Jesus não é Deus. Gente falando aí, ensinando que a Bíblia precisa ser atualizada. Agora, no Ano Novo, o mesmo pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada, a Convenção Brasileira da Igreja Batista até afastou ele, agora ele foi nas redes sociais no Natal desejando um Feliz Natal, dizendo que Jesus é o Jesus de todos. Eles vão se revelando, eles vêm mansamente, mas eles se revelam. Então toma cuidado principalmente com as redes sociais, porque nela está cheio de professor que nunca foi aluno. Discordam e chegam ao cúmulo de querer corrigir as Escrituras em um discurso muito atual deste, que é o que eu acabei de dizer, que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia está desatualizada. Billy Graham uma vez disse que a Bíblia é mais atualizada do que a notícia do Jornal de Amanhã. Aqueles que querem mudar a Bíblia não foram mudados por ela. Então, eles oferecem o que Paulo chama de outro evangelho. Esses são anátemas, malditos. Nem um anjo que descer do céu pode anunciar outro evangelho além do que está nas Escrituras. Então, esses lobos internos e lobos externos, eles apresentam dois tipos de ensinos. Ensinos falsos, doutrinas falsas, e doutrinas falsificadas. Qual é a diferença? A diferença é que doutrina falsa é aquilo que já vem pronto de fora. Doutrina falsificada é um mal misturado com o bem. É o falso bem, é o falso evangelho. Parece que é bom, mas tem mentira no meio. É difícil de identificar. É como dois pratos, um com alimento bom e um outro com alimento envenenado. Ao olho nu pode não se perceber, mas depois que come, come veneno. Portanto, os falsos ensinos externos e os ensinos falsificados, meias verdades que surgem no meio do povo de Deus, na verdade são, por exemplo, as seitas que ensinam contra a Trindade. Isso é um ensino falso. Ensinam contra a divindade de Cristo. Isso é um ensino falso. Agora, doutrinas falsificadas são aqueles tipos de interpretações distorcidos que às vezes aparece um outro querendo apresentar dentro da nossa própria igreja. Ele não precisa de um outro segmento, né, de uma seita exclusivista, mas isso se apresenta no nosso meio. Tipo de interpretações equivocadas. Então são ensinamentos falsificados. Temos que ter cuidado. Os lobos vorazes surgem dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. Falando em apologética, a nossa parte 2 vai justamente nos responder uma pergunta. O que é apologética? A parte 1 já nos mostra a definição, em 1 Pedro 3,15. A parte 2, a que defesa Pedro se refere? Versículo 16. E a parte 3, outra pergunta a ser respondida. Por que devemos combater as heresias? Que já é 1 Pedro 3,16. Então, a definição em 1 Pedro 3,15, Pedro diz: antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais uma vez eu repito, a apologética não tem por objetivo que você, primeiro, discuta, seja agressivo. Segundo, não é para você mostrar que sabe mais. Terceiro, não é que você vai converter aquela pessoa, isso é papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que você vai fazer com a apologética é primeiro defender a fé. Defende o rebanho que está dentro. E por de fora você vai defender o que você acredita, mostrando para ele, tentando esclarecer para ele que na verdade o que ele acredita está errado. Tentando trazer aquela pessoa das trevas para a luz. Tentando convencer e converter essa pessoa ao cristianismo. Então tem um caráter evangelístico. Nós vamos falar mais sobre isso, porque a apologética, que vem do grego apologia, significa, em primeiro lugar, defesa verbal. É um discurso em defesa. Em segundo lugar, uma declaração ou argumento fundamentado. Então é uma defesa ou resposta. Então o que Pedro diz em 1 Pedro 3,15 é que devemos estar sempre preparados para uma defesa ou para uma resposta, uma explicação sobre a nossa fé. A apologética, portanto, é a área da teologia que se dedica em defender a fé cristã de forma racional, bíblica e lógica, respondendo a objeções, dúvidas e críticas levantadas contra o cristianismo. A apologética tem como objetivo, primeiro, defender a fé contra ataques filosóficos, científicos e teológicos. Em segundo lugar, explicar e esclarecer as verdades bíblicas para cristãos e não cristãos. Em terceiro lugar, fortalecer a fé dos cristãos ou demonstrar a razão e a evidência por trás das crenças cristãs. E em quarto lugar, evangelizar, ao mostrar a consistência e a relevância do cristianismo. Jesus mesmo, que foi
eu posso dizer o primeiro apologista do Evangelho, né? Mas Jesus foi o primeiro apologista como? Se a apologética é sobre o cristianismo veio depois de Cristo, mas Cristo, ele foi sim um apologista porque ele defendeu, né, os que se opuseram a ele com um discurso lógico, discursos bíblicos e racional. Agora, a apologética cristã, né, é óbvio que se diz respeito à defesa de Cristo, da fé em Cristo, então, portanto, vem depois de Cristo. Então, os apóstolos, os patriarcas, e hoje nós somos todos chamados a defender o Evangelho de Cristo. Embora esse termo, apologética, tenha surgido somente no século XVIII para designar um dos departamentos da teologia, a prática da apologética cristã já vigorava desde a igreja primitiva, desde o primeiro século, e no segundo século, que inclusive foi chamado a era dos apologistas, né? Porque nesse século muitos apologistas surgiram, como Justino, o mártir, né, que não tem esse nome à toa, que foi martirizado por causa da sua defesa na fé, Tertuliano e etc., que confrontaram as heresias e até mesmo o Estado, e alguns deles vindo até a morrer, né? Como, claro, Justino, o mártir, foi martirizado por causa disso. Então temos na Bíblia o exemplo do diácono Estevão, Paulo, né, que é o maior apologista do Novo Testamento. Então, apologética é fazer apologia da sua fé, é defender a sua fé. Agora, de que defesa Pedro se refere na sua epístola? A que defesa Pedro se refere? E essa pergunta vem porque tem dois tipos de interpretação. Vamos lá. Pedro, ele fala qual é a defesa, o que é para ser defendido. No versículo 16, vamos lá. Ele diz, no versículo 15 ele manda estarmos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a defesa que ele se refere é uma defesa à razão da esperança que há em nós. E no versículo 16 ele diz, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do nosso bom procedimento em Cristo. É muito interessante o que Pedro diz, porque primeiro Pedro fala de santificação. No versículo 15 ele fala, antes santificai a Cristo, em vosso coração. Paulo fala de intelecto, porque ele fala, estais sempre preparados. Então tem que ler a Bíblia e estar preparado, tem que ter conhecimento, tem que ter informação. Paulo fala de mansidão, estar preparado para responder com mansidão e com temor, ou seja, ser bem educado, é responder com boa intenção, é responder com paciência, com zelo. E aí ele fala também de testemunho. Quando ele fala assim, aqueles que falam mal de vocês como malfeitores, eles têm que ficar confundidos quando vê o bom procedimento de vocês em Cristo. Isso tudo é apologética. Então, por que a pergunta da qual defesa Pedro se refere? Porque alguns interpretam esse texto como está preparado para responder uma acusação. Pois esse termo apologia, ele aparece no Novo Testamento também como defesa de uma acusação formal, como por exemplo Atos 22:1, ou uma acusação informal, como 1 Coríntios 9:3. O próprio comentário da Bíblia Shed, ela interpreta esse texto como está preparado para responder uma interrogação oficial. Ela até usa de exemplo a carta de Plínio a Trajano, né, de 112 depois de Cristo, onde Plínio, que era um jovem governador, ele escreve ao imperador Trajano, e nessa carta o problema a ser resolvido é o problema do cristianismo. E Plínio ele pede conselho a Trajano como lidar com o problema do crescimento do cristianismo. E como isso atrapalhava a ordem, né, na cabeça deles, a ordem social e a ordem dos cultos tradicionais romanos. E nessa carta, Plínio, né, que era governador da província romana de Bitínia e Ponto, né, onde é a atual Turquia hoje, ele relata que eles interrogavam os acusados cristãos. Então, o que ele está dizendo é que eles deveriam estar preparados para responder a essas interrogações. Só que Pedro, ele diz, né, que deve-se ter um preparo para responder sobre a razão da nossa fé. Então, repare que essa defesa se refere a estarmos sempre preparados para enfrentarmos a zombaria dos críticos, como também a investigação honesta daqueles que querem buscar a verdade. Então envolve um relato racional das verdades básicas do cristianismo. Então é uma refutação convincente de acusações falsas. Esse tipo de resposta requer mansidão e temor e uma boa consciência. Você não vai terminar esse trimestre achando que vai encontrar alguém de outra religião, de outro segmento, de uma seita, e vai, você está errado porque é isso, porque não é isso. Não é isso. Não é esse o objetivo. Tá? Mas o que Paulo mostra é que através da sua santificação, do seu conhecimento da palavra de Deus, conhecimento teológico, conhecimento intelectual que você tem sobre a palavra de Deus, sobre a sua fé e sobre o seu testemunho, muitos podem vir a Cristo. Pedro não fala que a mulher ganha o esposo em silêncio através do seu bom testemunho? Porque a palavra praticada é muito mais eficiente que a palavra pregada, querido.
Para ser eficiente é preciso ter um testemunho convincente. Nos dias de Pedro, os cristãos eram vistos como malfeitores e acusados de posições religiosas heréticas e mau costumes. E se eu começar a te falar aqui, as heresias que a igreja foi acusada, canibalismo, assassinato de criança, até ateísmo a igreja foi acusada. Então, era preciso ter uma boa apologética. E o que Pedro está dizendo é que a defesa dos cristãos eram tanto argumentativas e como, principalmente, comportamentais. Era na conduta, era ter um bom procedimento em Cristo. Uma boa conduta também é uma boa apologética. Por isso que Cristo falou que nós seríamos conhecidos quando amarmos uns aos outros. Então, um bom comportamento, uma boa conduta também é uma boa apologética. Por que devemos combater as heresias? Capítulo 3, versículo 16 ainda de Pedro. Paulo fala os motivos. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como se vocês fossem malfeitores, que eles possam ficar confundidos. Esses que falam mal, que blasfemam do bom procedimento de vocês em Cristo. Pedro já está dizendo, está comparando o comportamento com o comportamento de Cristo. A sua prática tem que ser parecida com a prática de Cristo. Os mais antigos sempre ensinavam, pensa, se fosse Jesus, o que ele faria? E é isso que devemos fazer. Então o pastor Ezequiel Soares, ele traz 2 motivos pelos quais devemos combater as heresias. O primeiro, para a defesa própria, pois devemos estar informados sobre os falsos ensinos para refutá-los biblicamente. E em segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. É claro que, combatendo as heresias, porque elas distorcem a verdade de Deus, comprometem a fé cristã e colocam em risco a salvação das pessoas. A Bíblia nos chama a preservar a sã doutrina, defender a verdade e proteger a igreja das falsas crenças que podem levar ao erro espiritual. Aqui estão razões bíblicas e teológicas para combater as heresias. Primeiro, porque a verdade é fundamental para a fé. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade encarnada. Qualquer distorção da verdade compromete a mensagem do Evangelho. As heresias, elas tentam relativizar ou alterar a verdade revelada na palavra de Deus, desviando as pessoas do caminho correto. Em segundo lugar, porque elas colocam em risco a salvação. Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então heresias frequentemente apresentam esse outro evangelho, que não leva à salvação, mas à perdição. Em terceiro lugar, porque elas causam divisão na igreja. Romanos 16:17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, tá? Não é contra vocês, é contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então heresias criam facções, geram confusões e destroem a unidade da igreja. Líderes heréticos buscam dividir a igreja para ganhar seguidores. Em quarto lugar, porque é uma ordem bíblica. Tito capítulo 1, versículo 9. E retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então a Bíblia exorta líderes e cristãos a defenderem a verdade e refutarem o erro. Não é suficiente conhecer a verdade, é necessário também confrontar as mentiras. E em quinto lugar, devemos combater as heresias, porque elas desonram a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então perceba que as heresias distorcem o caráter e a obra de Deus, desonrando o seu nome. Portanto, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. E a terceira parte da nossa lição, o que são heresias? Subtópico 1, seitas e heresias. Subtópico 2, aireses, no Novo Testamento. E subtópico 3, heresias de perdição, em 2 Pedro 2:1. Seitas e heresias. Já aprendemos sobre as ameaças dos lobos vorazes, que são falsos ensinadores. Inclusive Jesus, na lição 12 do trimestre passado, onde falamos sobre a promessa de vida abundante, foi baseado em João capítulo 10, o bom pastor. Nós falamos características do mercenário e Jesus apresenta aqueles falsos líderes, aqueles mercenários também como lobos devoradores, lobos vorazes, lobos cruéis. Então, esses falsos ensinadores, nós já aprendemos o que é também apologética cristã, que é a defesa da fé. Agora vamos aprender o que são as seitas e heresias e como identificar
e também combatê-las, né? Porque é muito bom a gente falar isso, como eu comecei falando, e vou dizer novamente, o termo heresia é mal aplicado. Então, nós temos que aprender. Por exemplo, estava um debate aí na internet. Ainda está, né? Haverá tristeza no tribunal de Cristo ou não? Gente, existe interpretação que sim, existe interpretação que não. Não vou falar aqui sobre isso, porque essa escatologia não é o assunto aqui. Se você quiser saber, tem um vídeo nosso falando sobre isso. Vai lá na playlist sobre escatologia e assista. Você não pode, o que eu vi de gente atacando quem diz que não vai ter tristeza, ou quem diz que vai ter, chamando de herege. Hoje herege é qualquer coisa. Por exemplo, existe pré-tribulacionismo, existe pós-tribulacionismo. Você não pode chamar um pós-tribulacionista de herege, um mesotribulacionista de herege. Existe predestinação, existe livre-arbítrio. E tudo isso a gente vai ver na Bíblia, depende da forma de interpretar. Isso não é heresia. Mas vamos entender o que é heresia. No Novo Testamento, apenas um termo é usado para identificar tanto seita como heresia. É o termo airesis, tá? Do grego. A maioria no Novo Testamento, a maioria das vezes que esse termo é utilizado no Novo Testamento, é para se referir a seitas. Seitas nada mais é do que grupos, facções. Apenas Pedro usa esse termo em 2 Pedro 2,11 para se referir a doutrinas falsificadas, tá bom? Então, seitas significava apenas um grupo, não era um termo pejorativo, foi se tornando com o passar do tempo. No campo teológico, então, seitas é um grupo unânime de pessoas em torno de uma interpretação particular da Bíblia. As heresias são os produtos de uma seita, ou seja, teologicamente, seitas são grupos que afirmam e defendem erros doutrinários. E as heresias são esses erros doutrinários ensinados pelas seitas, e consiste em falsas doutrinas. Então, heresia é tudo aquilo que distorce, que nega verdades bíblicas. Por exemplo, se você ouvir falar que Jesus não foi divino, não é Deus, corre. E se falar que ele também não foi humano, foge. Se falar que o pecado não afetou toda a humanidade, é mentira. Se falar que Jesus não vai voltar, foge, porque isso é heresia. Agora, quando Jesus vai voltar, são interpretações diferentes. Então veja características de uma seita. Primeiro é a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Temos o exemplo aí dos Adventistas do Sétimo Dia, que os livros, de Ellen White é considerado inspirado. Ou os Mormons, que têm sua própria Bíblia, ou a Testemunha de Jeová, que tem a tradução Novo Mundo, onde acrescentam sempre algo em algum texto para negar a divindade de Cristo. Temos também a subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Os mesmos exemplos. A Adventista do Sétimo Dia prega que Jesus é Miguel, diminuindo Jesus, a divindade de Jesus. A multiplicação, pregam a autossalvação. Isso é perigoso demais. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Isso também eu lembro do Adventismo, porque o selo de Deus para a sua salvação é a guarda do sábado. Então o sangue de Jesus não é suficiente. E às vezes eles repudiam publicamente o sangue de Jesus. E em último lugar, a divisão. Eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso, da própria organização ou igreja. Grave isso, toda seita ela é exclusivista. Só tem salvação nela. Infelizmente, muito crente também tem esses pensamentos, né? Em segundo lugar, airesis no Novo Testamento. Então, uma continuação. Esse termo é utilizado para se referir, como eu disse, a grupos de partidos, facções e etc. Em Atos 5,17, fala da seita dos saduceus. Em Atos 26,5, as seitas dos fariseus, ou seja, grupos ou facções dentro do judaísmo. No sentido de grupo, até a própria igreja, no início, foi chamada de seita. Atos 24,5, a seita dos nazarenos. Atos 24,14. Em Atos 28,22, a igreja também foi chamada de seita por pessoas que estavam do lado de fora e por pessoas que não conheciam a verdade da natureza da fé cristã, que se opunha ao evangelho de Cristo. A primeira referência, como eu disse, a única, usada com sentido moderno de erro doutrinário aplicado aos que abandonam a verdadeira fé para seguir a grupos sectaristas, ou doutrinas peculiares, é encontrada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, quando Pedro diz que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aqui o termo é aplicado a falsos ensinos e não a grupos. Os pais da igreja usaram o termo airesis, ou aeresis, do latim, para designar a teologia dos grupos religiosos heterodoxos, que rejeitavam a tradicional doutrina dos apóstolos, como Irineu de Leão,
Tertuliano de Cartago, Agostinho de Hipona, né, de 350 a 430 depois de Cristo, e entre outros. Então o termo passou a ser usado na teologia para se designar a ensinos errados, doutrinas antibíblicas. Tudo que nega verdades bíblicas é uma heresia. Em terceiro e último lugar, heresias de perdição. Então é aqui que esse termo é usado, né, como eu disse, para apresentar heresias no sentido de perdição, de erro doutrinário, de distorção de doutrinas bíblicas, né? Pedro ele escreve nessas duas epístolas que está aqui na nossa leitura bíblica em classe. A primeira epístola não é muito apologética, ela é exortativa e pastoral. E no meio dessa exortação e do cuidado pastoral, Pedro ele fala um pouco de apologética. Agora, a segunda epístola de Pedro é uma epístola apologética, onde Pedro está preocupado com os falsos mestres, falsos doutores. Ele diz que esses falsos doutores introduziriam, ou seja, acrescentariam, é colocar o que não estava antes. Eles introduziriam heresias de perdição e introduziriam encobertamente. Eles são oportunistas, sagazes. Eles conseguem introduzir essas heresias encobertamente, às vezes sem ser percebido. Agora vejamos as heresias de perdição. Eu vou te ensinar aqui a identificar uma heresia. O que nega, o que contraria, o que mente sobre as doutrinas basilares da fé, no que diz respeito a Deus. Mas a heresia distorce os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. A Trindade, né? Tem muito unicista que nega a Trindade, né? O Senhor Jesus Cristo tem muito segmento, a gente vai aprender durante esse trimestre, que trimestre abençoado, sobre heresias que ensinam que Jesus não era Deus. Já te dou duas aqui. Adventista do sétimo dia fala que Jesus é Miguel. Testemunha de Jeová. O Espírito Santo. Os ensinos graves que negam o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ao ser humano. E a isso se refere à natureza, a pecado, à salvação, à origem e ao destino. Tudo isso aqui é muito importante. A natureza geram heresias, por exemplo, como dizer que o homem é uma alma vivente, então quando o homem morre, a alma morre. Isso vai implicar no futuro, porque vai dizer que o homem não vai sofrer eternamente no inferno, mas o homem vai ser exterminado. O pecado, porque existe, por exemplo, o pelagianismo, que ensina que o pecado não afetou 100% a raça humana. A salvação, porque tem diversos ensinos que ensina que você vai reencarnar, ensina que a salvação é por mérito humano, e por aí vai. Origem, destino, porque vão negar a evidência do céu, vão negar o retorno de Cristo, vão negar até mesmo o inferno. E também o que diz a igreja, tem aí, por exemplo, desigrejado, que nega que você precisa estar ligado ao corpo de Cristo, e outros ensinos. Eu não vou ficar falando aqui para ganharmos tempo, porque a gente vai estudar isso aqui, todos esses temas aqui, nós vamos estudar detalhadamente no nosso trimestre. E as Sagradas Escrituras. Muitos negam que ela é inspirada, que ela é a palavra de Deus. Alguns querem dizer que ela contém, mas ela não é. Alguns querem dizer que ela precisa ser atualizada, etc. Agora, o erro mais grave é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Atos 4, 1 e 2. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então é nele a nossa esperança de salvação, de ressurreição, de vida eterna. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Portanto, a nossa conclusão diz que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Que pergunta que mexe com a gente, não é? Portanto, a defesa da fé cristã não ocorre somente no campo intelectual, mas por meio do conhecimento bíblico e fidelidade à doutrina. O combate dos falsos ensinamentos se dá também por meio de uma conduta cristã libada, que testemunha a verdadeira doutrina de maneira prática. Jesus endossou essa verdade ao dizer que o mundo saberia que somos seus discípulos quando observassem
o nosso exemplo de amor. Espero ter contribuído para essa primeira lição. Querendo Deus e se Jesus não voltar, eu espero contribuir para as demais lições. Assista também o próximo vídeo do nosso questionário desta lição. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.